Em um mundo que incessantemente busca a satisfação, Marco Aurélio nos ensina o poder do aceite. Marco Aurélio, embora nunca se autodenominasse um pensador filosófico, teve suas obras literárias elevadas ao patamar de textos fundamentais e extremamente influentes da filosofia estoica antiga. Suas meditações são um compilado de reflexões pessoais ancoradas nos princípios do estoicismo, destacando-se a ideia de aceitar o destino e a prática de viver em harmonia com as exigências da natureza. Ao invés de ansiar que as situações se desdobrem conforme nossos desejos, Marco Aurélio nos incita a abraçar a realidade do universo tal como é. Ele nos motiva a adotar uma postura flexível em relação ao mundo ao nosso redor, ao mesmo tempo em que nos desafia a ser rigorosos e exigentes conosco mesmos. Todavia, muitos de nós nutrimos o desejo por uma existência prazerosa, dependendo do nosso entorno para satisfazer nossas necessidades, a fim de nos sentirmos realizados e contentes. Almejamos relacionamentos amigáveis, buscamos alcançar nossos sonhos e objetivos, desejamos preservar nossa juventude e viver livres de adversidades. Frequentemente, nos encontramos insatisfeitos com nossas características físicas e habilidades naturais, lutando para aceitar nossas imperfeições. Resumindo, experimentar a vida humana envolve um constante desejar, especialmente nos dias atuais, e um aceitar bastante limitado quando se trata de condições externas. Contudo, quanto mais expectativas colocamos no universo, mais vulneráveis nos tornamos às frustrações. É provável que, apesar de todos os nossos esforços, possamos nos deparar com indivíduos não amigáveis. Talvez não alcancemos todos nossos sonhos e objetivos, ou apenas parcialmente enfrentaremos contratempos e, inevitavelmente, não poderemos escapar do processo de envelhecimento. Além disso, Marco Aurélio nos lembra da importância de cultivar a autocompaixão e a resiliência diante dos desafios da vida. Ele enfatiza que, em vez de nos deixarmos levar por emoções negativas e pensamentos autodestrutivos, devemos buscar a sabedoria e a serenidade para aceitar as coisas como são, trabalhando incansavelmente para sermos a melhor versão de nós mesmos. Se essas experiências inevitáveis nos perturbam, tornamo-nos marionetes do nosso ambiente, emocionalmente dependentes de seus caprichos. Em suas meditações, Marco Aurélio repetidamente se encorajava a aceitar o destino exatamente como vem e a viver bem, independentemente das circunstâncias. Este vídeo explora por que é melhor aceitar o universo ao invés de se opor a ele e tentar mudá-lo. Diante de uma piada ofensiva direcionada a si mesmo ou a alguém que ama, um filósofo estoico, seguindo os ensinamentos de Marco Aurélio, provavelmente adotaria uma postura de indiferença e autocontrole. Eles entenderiam que as palavras proferidas por outra pessoa não têm o poder de afetá-los, a menos que permitam que isso aconteça. Em outras palavras, reconheceriam que sua reação emocional à piada é inteiramente sua responsabilidade e não algo causado externamente pela própria piada. Para um estoico, sentir raiva, recorrer à violência física ou experimentar tristeza em resposta a uma piada seria visto como falhas em seu próprio caráter e autocontrole, e não como reações justificadas às ações de outra pessoa. Marco Aurélio enfatizava a importância de não atribuir mais valor a um evento do que ele realmente possui, lembrando-nos de que o poder de permanecer calmo e imperturbável reside em cada indivíduo, independentemente das circunstâncias externas. Ele aconselharia a pessoa a refletir sobre a natureza imperfeita e variada da humanidade, reconhecendo que as pessoas são diferentes e agem de acordo com suas próprias percepções e valores. Alguns podem ser bondosos e morais, enquanto outros podem ser cruéis e imorais. Alguns podem ser diligentes e prestativos, enquanto outros podem ser preguiçosos e exploradores. No entanto, o filósofo estoico entenderia que não tem controle sobre as ações e palavras dos outros, mas tem total controle sobre como escolhe reagir a elas. Portanto, em resposta a uma piada insultuosa, um estoico procuraria manter sua serenidade e não permitir que as palavras de outra pessoa perturbassem sua paz interior. Eles lembrariam as palavras de Marco Aurélio:
entendendo que a única coisa sob seu controle é sua própria resposta e atitude em relação à situação, e escolheriam não acrescentar nada de si mesmos que pudesse transformar a piada em algo mais significativo ou doloroso do que realmente é. Marco Aurélio enfatizava que, independentemente de as pessoas serem arrogantes, ingratas, enganosas e insociáveis, todos compartilhamos uma natureza humana comum. A natureza humana engloba tanto a beleza quanto a feiura, então ele se encorajava a aceitar a todos e não se perturbar com pessoas ruins. Em sua mente, estamos aqui para cooperar, não para agir uns contra os outros, o que vai contra a natureza. Desejamos que as pessoas ajam como gostaríamos, mas a realidade nos mostra que as pessoas têm sua própria vontade. Seu comportamento não depende de nós. Podemos influenciá-los, mas, no final do dia, eles dirão o que querem e farão o que querem. Não importa quão irracionais e tolos possam parecer suas ações. Portanto, gastar muita energia tentando mudar os outros é uma perda de tempo e seria melhor gasto em outras áreas. Ele afirmou: não desperdice o resto do seu tempo aqui preocupando-se com outras pessoas, a menos que isso afete o bem comum. Isso o impedirá de fazer qualquer coisa útil. Você estará muito ocupado com o que alguém está fazendo e por quê, e o que ele está dizendo, e o que ele está pensando, e o que ele está tramando, e todas as outras coisas que o distraem e o impedem de se concentrar em sua própria mente. Para alguns, a realidade da transitoriedade pode ser uma fonte de sofrimento. Não é triste que a morte nos leve embora tão rapidamente depois de virmos à existência? Portanto, algumas pessoas se apegam desesperadamente à vida, buscando maneiras de estendê-la além das proporções naturais, em busca da fonte da juventude eterna. Todas essas tentativas de ir contra a natureza são em vão, pois nos é dado apenas um tempo limitado aqui, do qual geralmente passamos a maior parte em declínio físico. Mas há também um lado positivo na natureza transitória do universo, que é que, porque nada dura, nada é digno de preocupação. Como exemplo, Marco Aurélio descreveu a insignificância da reputação. Ele escreveu: mas veja como logo somos todos esquecidos, o abismo do tempo infinito que engole tudo. Você estará muito ocupado pensando sobre o que alguém está fazendo e por quê, e o que ele está dizendo, e o que ele está pensando, e o que ele está tramando, e todas as outras coisas que o distraem e o impedem de se concentrar em sua própria mente. Aceitando a transitoriedade, os ilustres pensadores do passado, bem como gloriosos impérios e reinos, eventualmente se transformam em nada mais do que poeira e cinzas. Marco Aurélio, em suas reflexões, faz uma analogia poética comparando crianças a folhas ao vento. Elas brotam e crescem na primavera, mas logo são levadas pelo vento e a floresta dá lugar a novas folhas. O imperador estoico estava plenamente ciente da natureza efêmera de todas as coisas e de como o que consideramos de grande importância hoje rapidamente se torna apenas uma memória distante. Ele reflete sobre os grandes imperadores e filósofos que já caminharam pela terra, pessoas que foram extremamente influentes e poderosas, mas que, ao longo dos anos, se transformaram em poeira e cinzas, assim como as folhas aparecem e murcham, gerações de homens vêm e vão. Nascemos de um simples ato de concepção e damos nosso último suspiro em um instante, muitas vezes, sem sequer perceber. Tudo em nossa existência é transitório. E nossa vida é apenas um breve momento, especialmente quando comparada à longa existência de nosso planeta, sem mencionar na vastidão do universo. Nas palavras de Marco Aurélio, esqueça tudo o mais, mantenha-se apenas nisso e lembre-se, cada um de nós vive apenas agora, este breve instante. O resto já foi vivido ou é impossível de ver. O período que vivemos é pequeno. Pequeno é o canto da terra em que vivemos. Pequena é até mesmo a maior renome, passada de boca em boca por figuras de palito de curta duração, ignorantes tanto de si mesmas quanto daqueles há muito mortos. Para alguns, a consciência da natureza efêmera da vida pode ser uma fonte de tristeza e angústia. Não é desanimador pensar que a morte nos arranca tão logo chegamos à existência? É por isso que há aqueles que se apegam desesperadamente à vida, buscando incessantemente maneiras de estendê-la, sonhando com a utopia da juventude eterna. No entanto,
Todas essas tentativas de ir contra a ordem natural das coisas são fúteis, pois todos nós somos concedidos um tempo limitado neste mundo, uma grande parte do qual, ironicamente, passamos em declínio físico. No entanto, há também um aspecto positivo na natureza transitória do universo. Porque nada é permanente, nada justifica nossa preocupação excessiva. Marco Aurélio, por exemplo, sublinha a insignificância da reputação e da aprovação alheia. Ele nos lembra que, no fim das contas, estas são preocupações transitórias e não devemos permitir que perturbem nossa paz interior e serenidade. Ele escreveu: "Mas veja como rapidamente somos esquecidos, o abismo do tempo infinito que engole tudo, a vaidade de todos aqueles aplausos que nos recebem, as pessoas que nos elogiam, quão caprichosas elas são, quão arbitrário, e a pequena região em que tudo isso ocorre, toda a Terra é apenas um ponto no espaço, e a maior parte dela é inabitada. Quanto mais nos damos conta de quão pequenas e curtas são nossas vidas, menos razões encontramos para nos preocuparmos com trivialidades e mais podemos valorizar o tempo que temos. Além disso, do ponto de vista estoico, a brevidade da vida é também uma razão para não desperdiçarmos tempo. O que quer que seja que queiramos fazer, agora é a hora." Abraçando a adversidade, podemos desejar e rezar para que a adversidade nunca venha em nosso caminho. Mas olhando para a realidade, vemos que ninguém escapa dos lados mais sombrios da existência. A adversidade faz parte da vida. Se lutarmos contra ela, experimentaremos não apenas a adversidade em si, mas também a decepção de encontrá-la, apesar de nosso desejo de não fazê-lo. No entanto, as pessoas costumam estar ocupadas lutando contra o destino, tentando afastar as coisas ruins que podem acontecer a elas. E assim que adoecemos, perdemos nosso dinheiro, ou encontramos tempo nublado e chuvoso quando esperávamos sol. Lamentamos e reclamamos, desejando que algo melhor chegue rapidamente. Marco Aurélio renuncia a essa maneira de abordar o destino. Em vez de esperar por uma vida livre de adversidades, é melhor desejar a força para lidar com a adversidade. Tal atitude está na raiz de um princípio estoico central chamado a dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Portanto, faz sentido focar principalmente nas coisas que estão sob nosso controle. Ou, como Marco Aurélio afirmou, então não é melhor fazer o que cabe a você como um homem livre do que ser passivamente controlado pelo que não é, como um escravo ou mendigo. Quando você deixa sua felicidade depender de circunstâncias externas, você permite ser controlado por elas. Imagine que você está constantemente preocupado que seu parceiro o deixe, então você reza para que seu parceiro fique ao seu lado. Mas, de acordo com a cosmologia estoica, o que acontece conosco pode ser atribuído aos deuses, a fonte de todas as coisas. Coisas podem acontecer que parecem trágicas, mas, de acordo com os estoicos, é o que os deuses pretendiam. Então, por exemplo, o fim de um relacionamento faz parte do plano divino, e nossas orações não vão impedir que aconteça. Portanto, de acordo com Marco Aurélio, é melhor direcionar nossas orações para coisas que podemos controlar. Eu cito: "Comece a rezar assim e você verá. Não uma maneira de dormir com ela, mas uma maneira de parar de querer. Não uma maneira de se livrar dele, mas uma maneira de parar de tentar. Não uma maneira de salvar meu filho, mas uma maneira de perder o medo. Redirecione suas orações dessa forma e veja o que acontece." Não podemos controlar as ações de um parceiro romântico, mas podemos trabalhar em nós mesmos, construindo força mental para suportar um possível término. Não podemos impedir que alguém a quem estamos apegados deixe nossas vidas, mas podemos desenvolver o poder de aceitar o que acontece e até mesmo desejar que as coisas aconteçam como fazem. Se aceitarmos a má sorte, nem mesmo os deuses podem nos prejudicar, independentemente do que colocarem diante de nós. Aceitando a mudança, a posição padrão da natureza é a mudança, pois tudo nasce dela e nada no mundo é estático. Não apenas o universo ao nosso redor muda, nós também mudamos. Basta olhar para as células do nosso corpo, que se renovam constantemente até morrermos. Marco Aurélio descreveu a mudança como algo natural que, em última análise, beneficia o todo.
Poderíamos comparar as mudanças que vemos ao nosso redor com nossos corpos, substituindo constantemente partes antigas por novas, o que pode ser lamentável para as partes em si, mas é bom para o corpo como um todo. Da mesma forma, nosso ambiente participa da manutenção constante, substituindo elementos antigos por novos, sempre buscando as circunstâncias mais ótimas. É o desdobramento do plano da natureza e devemos aceitá-lo, de acordo com Marco Aurélio, pois leva à boa saúde do mundo e ao bem-estar e prosperidade de Zeus. Como exploramos a transitoriedade anteriormente, a mudança é diferente. A mudança não é apenas a natureza temporária de todas as coisas, mas todo o processo de as coisas se tornarem diferentes. O universo está em um constante estado de fluxo e transformação, nunca alcançando uma condição estável. Assim, o processo de mudança está sempre ocorrendo, mesmo que os objetos aparentemente mais imutáveis, como uma paisagem tranquila ou uma rocha firmemente assentada na espuma do mar, estejam em transformação, embora de maneira menos perceptível do que, por exemplo, nossos lábios ao falar ou a postura de alguém correndo. Algumas formas de vida surgem e perecem em apenas 24 horas, como o efêmero. Outras, como a esponja de vidro, podem viver por mais de 10.000 anos, e muitos planetas persistem por bilhões de anos. No entanto, nada é eterno. Assim como a mudança traz a existência, também levará à destruição. Sem mudança, nosso mundo não existiria e a vida seria impossível. Como afirmado por Marco Aurélio, o mundo é nada além de mudança. Mas, ironicamente, embora a mudança seja a força que nos dá vida, também a tememos. Muitas pessoas se apegam a situações, objetos, pessoas e ideias, desejando que permaneçam inalteradas. No entanto, a mudança que tanto temem já está em andamento, e é apenas uma questão de tempo até que suas transformações se tornem visíveis. Quando o sol está brilhando, uma tempestade está se aproximando. Quando é verão, o outono já está à porta. Tentar manter tudo como está é como tentar segurar água em suas mãos, esperando que nunca escorra. Eu cito: algumas coisas estão surgindo, outras estão desaparecendo. Parte do que existe agora já se foi. Mudança e fluxo constante recriam o mundo incessantemente, assim como a progressão contínua do tempo renova a eternidade. Estamos todos em um rio. Que valor devemos atribuir às coisas ao nosso redor, quando nenhuma delas pode nos oferecer um apoio sólido? É como segurar um pardal, vemos por um momento e se vai. Abraçando seu verdadeiro eu, muitas pessoas lutam para aceitar seus atributos naturais, como sua aparência, fraquezas físicas e até mesmo o destino inevitável de envelhecer e morrer. No entanto, Marco Aurélio se encorajava a abraçar as limitações impostas ao seu corpo e a se contentar com sua vida. Ele também se lembrava de refletir sobre a natureza do universo, sua própria essência, sua relação com o mundo e o fato de que ele é parte da natureza e, portanto, deve viver em harmonia com ela. Algumas pessoas têm corpos mais atléticos, enquanto outras têm mentes mais afiadas. Existem maneiras de mudarmos a nós mesmos até certo ponto, mas, em última análise, estamos confinados por nossos limites naturais. Assim, podemos passar nossas vidas focando em nossas fraquezas, tentando alcançar coisas para as quais não somos naturalmente inclinados, ou podemos abraçar nossas forças e fazer o que somos naturalmente bons. Os estoicos destacaram que um recurso único da natureza humana é nossa capacidade de raciocinar. Ao contrário de outros seres sencientes na Terra, os humanos têm a capacidade de pensar racionalmente. Nossa capacidade racional nos permite transcender nossa natureza bruta e instintiva. Portanto, em vez de sermos escravos de nossas paixões, temos o poder de superá-las por meio do raciocínio. Marco Aurélio fornece um exemplo de como ele usou a razão para aceitar o mundo ao seu redor, bom e ruim, apesar de sua natureza mais instintiva sugerir o contrário. Eu cito: as pessoas encontram prazer de maneiras diferentes. Eu encontro em manter minha mente clara, em não me distanciar das pessoas ou das coisas que acontecem com elas, em aceitar e acolher tudo o que vejo, em tratar cada situação como ela merece. Nós, como humanos, podemos adotar tal atitude graças à nossa capacidade de raciocinar. Nossa natureza,
nos permite superar nossos impulsos animalescos e seguir um caminho mais sábio. Em vez de seguir cegamente nossos desejos, podemos identificar essas tendências e entender como elas podem ser uma fonte de miséria. E, em vez de sermos escravos de nossos desejos e aversões, podemos ver como lutar contra o destino apenas nos causa angústia. Assim, com base em nosso entendimento de como as coisas funcionam, podemos concluir que aceitar as circunstâncias externas, coisas que não podemos mudar por mais desfavoráveis que sejam, é uma escolha racional. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.